eu vou passar as medidas pra vocês, a forma como eu tiro, tá? Pra gente trabalhar na peça. Então, se você já sabe qual a sua medida, então, nós vamos trabalhar aqui com múltiplos de 5, tá? Então, pra eu saber aqui o tamanho da minha peça, o que que eu vou fazer? Eu vou medir meu quadril, a gente vai trabalhar com a medida do quadril, tá? Você mede o seu quadril, faz a quantidade de correntinhas. No meu caso, eu tô passando o jeito que eu faço, tá bom? Então, eu fiz aqui, tirei a medida do meu quadril, fiz a quantidade de correntinhas, depois eu uni e vesti. O que sobrou, porque ela vai ceder, então, o que cedeu, eu desmanchei, então, deu aí mais ou menos uns 10 centímetros, tá? Então, foi assim que eu achei a minha medida, tá bom? Então, desmanchei, uni de novo e o que que eu fiz? Após você achar a sua medida, você vai unir as correntinhas e vai trabalhar carreiras em pontos baixos. Então, eu fiz aqui 11 carreiras, tá? Se você quiser aqui o cos da sua saia mais alto, pode aumentar. Aqui não tem tamanho ideal específico não, tá bom? Então, eu fiz 11 carreiras em pontos baixos, para depois vir pro ponto fantasia que eu vou trabalhar na peça, que é super fácil. Eu já adiantei aqui a minha saia, tá? Bastante. Falta só o detalhe do babado na ponta, lá no finalzinho. Então, eu vou tentar fazer um vídeo bem mais curtinho, que não seja tão cansativo e que eu consiga explicar da melhor forma possível pra vocês, tá? Mas se ficar alguma dúvida, é só deixar aí nos comentários que eu ajudo. Então, tirou a medida, fez as correntinhas, achou o seu tamanho aí, você vai trabalhar carreiras em pontos baixos. Quantas carreiras? A altura do cos que você desejar, tá bom? Então, eu fiz aqui 11 carreiras, eu vou medir pra vocês. Tá dando 4 centímetros, tá bom? O meu cos. Então, aí, se você quiser maior, fica à vontade pra fazer, tá? Então, feito isso, eu vou passar agora aqui o motivo que nós vamos trabalhar, que são carreiras repetitivas, porém, tem quantidades, tá? Depois vai só aumentando a quantidade do ponto aqui, ó, desse, tá bom? Essa carreira aqui, ó, a primeira, sempre será a mesma. A que vai mudar é a quantidade de pontos dessa segunda carreira aqui, tá bom? Eu vou explicar como pra vocês. Eu fiz aqui uma amostrinha, tá? Bem pequenininha. Então, digamos que aqui, ó, eu vou simular como se fosse o cos da minha saia. Então, digamos que você já fez aí o cos da sua saia, a altura desejada, lembrando que vamos trabalhar com múltiplos de 5, tá bom? Então, fez a quantidade, encerrei aqui a carreira e já vou dar início na primeira carreira com o ponto fantasia. Vou subir aqui 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Aqui será o meu leque, o meu Vzinho, tá? Porém, eu só vou finalizá-lo quando eu der a volta, tá bom? Todos os trabalhos que eu faço, que eu vou trabalhar com leque ou Vs, que as próximas carreiras serão a mesma repetição, eu trabalho dessa forma, tá? Mas você não é obrigado a trabalhar assim. Se você gostar e quiser, pode trabalhar, senão você pode trabalhar da melhor forma que você já tem costume. Enfim, fiz o meu primeiro ponto alto, certo? Vou fazer uma, duas, 3 correntinhas de separação, laçadinha na agulha, vou contar. 1, 2, 3, 4. No quinto, eu vou repetir o leque. Então, ó, vou vir aqui, vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, laçadinha na agulha, vou voltar no mesmo e outro ponto alto, ok? Então, esse Vzinho terá que ter aqui também, tá? Então, ó, 1, 2, 3 correntinhas, laçadinha. Vamos pular 1, 2, 3, 4. No quinto, a gente repete. Um ponto alto, 2 correntinhas de separação, volto, outro ponto alto. 1, 2, 3 correntinhas de separação. Vamos pular 1, 2, 3, 4. No quinto, um leque. 2 correntinhas, laçadinha na agulha, volto no mesmo. Um leque não, desculpa, gente, um V. 1, 2, 3 correntinhas, laçadinha na agulha, 1, 2, 3, 4. No quinto, então, ó, eu vou
terminar o leque, completar o início aqui, ó. Vou vir aqui no mesmo espaço, vou fazer um ponto alto, ó. Fiz a primeira carreira, só de V. E ao invés de fazer duas correntinhas, ó, dei a laçadinha na agulha e vou contar aqui, ó, 1, 2, 3, que são as minhas correntinhas de separação, e as duas de início aqui, que é a altura do meu ponto. Se você fez 3, terá 3, tá? Então, ó, vou vir aqui na segunda, vou inserir pegar e vou fazer um meio ponto alto. Ó, esse meio ponto alto será as minhas duas correntinhas aqui, ó. Então, finalizei a primeira carreira, tá vendo? Agora, vamos dar início na segunda carreira, que é essa daqui, ó. Então, nós vamos trabalhar essas duas carreiras, a peça toda. Porém, como eu falei pra vocês, a diferença é que nessa daqui, algumas carreiras a gente vai aumentando os pontos, e quando chega lá no final, a gente vai diminuindo. Então, segunda carreira, já tô aqui no meio, vou subir 1, 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, e aqui eu vou trabalhar 5 pontos altos aqui dentro. Porém, só vou fazer 3, tá? Os outros 2 eu vou fazer quando eu chegar aqui, ó, der toda a volta. Então, laçadinha na agulha, vou voltar aqui e vou fazer mais 2 pontos altos. Então, totalizei 3. Laçadinha na agulha, sem correntinhas, sem nada, vou direto aqui pro outro leque e vou fazer 5 pontos altos aqui dentro, ó. 2, 3, 4, 5. Laçadinha na agulha, vamos para o próximo e a gente repete. Acho que eu fiz uma amostrinha muito pequenininha, né? 2, 3, 4, 5. Então, percebam que só tô fazendo 5 pontos altos dentro de cada leque. Desculpa, de cada vezinho. Tô com um leque na cabeça. 3, 4, 5. Então, ó, cheguei no primeiro. Cheguei no primeiro, então, o que que eu vou fazer? 2 pontos altos, porque eu já tenho 3. Então, vou vir aqui dentro, vou fazer 1, 2. Completei 5. Então, eu vou encerrar a carreira aqui, ó, na minha segunda correntinha com um ponto baixíssimo, ok? Aqui, eu vou agora trabalhar, vou repetir a primeira carreira, que serão esses vezinhos aqui. Então, eu vou iniciar igual eu iniciei a primeira. O que que eu vou fazer? 1, 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Lembrando que eu só vou terminar o V quando eu der a volta. E agora, eu vou fazer mais 3 correntinhas de separação. Laçadinha na agulha, vou vir aqui, ó, no ponto do meio, no terceiro, e vou repetir o leque. Um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto. 3 correntinhas de separação, laçadinha na agulha, venho aqui, ó, no terceiro ponto. E vou repetir o leque. 3 correntinhas, laçadinho na agulha, venho no ponto aqui do meio e repito o leque. Ó. 1, 2, 3 correntinhas, cheguei no primeiro aqui que eu vou finalizar, eu vou completar ele. Então, vou vir aqui, ó, no mesmo, insiro, faço um ponto alto e ao invés de 2 correntinhas, vou trabalhar. Então, eu sempre conto, gente, de trás pra frente, tá? Pra eu não me perder aqui. Então, eu vou contar, ó, 1, 2, 3, que são de separação, as correntinhas aqui de espacinho, e aqui, ó, eu sei que é a segunda. E aqui eu vou fazer o meu meio ponto alto, ó. Tá vendo? Então, aqui não fica aquela marca tão visível
que eu estou iniciando e terminando todas as carreiras. Então, eu trabalho dessa forma, tá? Eu gosto de trabalhar assim. Mas, como eu falei, você pode trabalhar da maneira que você já tem costume, tá? A próxima carreira, a gente vai repetir a segunda, porém, vamos aumentar um ponto. Na segunda, a gente fez 5. Nessa, nós vamos trabalhar com 6. Então, eu vou fazer a mesma coisa, ó. 2 correntinhas, que será o meu ponto alto, e aqui eu vou trabalhar mais 2. Vou trabalhar 4 pontos. 4 pontos altos. Os outros 2 eu finalizo quando eu der a volta, porque o próximo Vzinho eu vou trabalhar aqui, ó, em cima desse aqui, tá? Então, eu quero encerrar a carreira em cima desse. Então, veja que na segunda a gente fez 5 pontos altos. Na segunda, vou contar sempre assim, gente. As carreiras que mudam são sempre essa aqui, ó, a segunda, tá? Então, eu não tô contando essa carreira. Eu vou mostrar a forma que a gente vai trabalhar de aumentos para tamanhos. Então, quando eu falar a primeira, a segunda carreira, é dessa daqui, tá bom? Então, nós vamos trabalhar essas 2 repetições, tá? Porém, aqui muda, é a carreira número 2, tá bom? Então, aqui, eu fiz 4 pontos altos, lembrando que eu vou finalizar quando eu der a volta, venho pro próximo leque, e aqui eu já vou trabalhar 6 pontos altos juntos. 3, 4, 5, 6. Vamos pro próximo e repete. Lembrando que essa carreira não tem correntinha de separação. Então, ó, 3, 4, 5, 6. Vamos para o próximo e repito. Opa. 2, 3, 4, 5, 6. E agora, cheguei aqui, ó, no meu primeiro, vou fazer só 2, porque já fiz 4 quando eu iniciei, certo? Ó. E a gente encerra nas correntinhas com ponto baixíssimo. Pronto. E aqui a gente já volta fazendo a carreira de V. Mesma coisa, 2 correntinhas e 3 de separação, e vem sempre aqui, ó. Você vai contar 1, 2 no aqui, ó. Tá vendo? Porque tem que ficar 3 para cada lado. Então, eu não trabalho aqui, ó, pegando, eu pego em cima da correntinha, tá? Então, ó, um ponto alto, 2 correntinhas, volta outro ponto alto, tá? Então, esse aqui será o motivo que vamos trabalhar a peça inteira até o comprimento desejado, tá? Então, agora eu vou passar a quantidade de carreiras que nós vamos trabalhar, tá bom? Então, ó, tô com a peça aqui. Deixa eu virar ela aqui pra vocês, assim, ó. Conforme eu falei, vamos trabalhar a primeira carreira, que é a do V, e essa segunda. A do V é sempre a mesma coisa, não muda nada, tá? Então, ó, eu tô fazendo aqui o tamanho P, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês, ó. Eu anotei aqui. Vamos trabalhar para um tamanho P dessa forma aqui, pontos altos. Então, quando eu digo primeira carreira, você vai fazer 5 pontos altos, essa primeira que eu acabei de ensinar. Essa quer dizer que é a primeira carreira. Como eu falei pra vocês, não vamos contar essas dos leques. Desculpa, dos Vzinhos, tá? Só essas. Então, eu vou contar essa aqui como sendo a minha primeira carreira, tá? Então, ó, vou deixar aqui do ladinho pra vocês verem. Essa daqui, a gente vai fazer a carreira número 1, 5 pontos altos, certo? Aí, você vai repetir essa daqui, é do leque, e vem pra segunda carreira. Então, a segunda, a terceira e a quarta, ó, tá aqui, ó. Você vai fazer 6 pontos altos,
tá? 6 pontos altos aqui. A quinta e a sexta, você já vai aumentar. Você vai fazer 7 pontos altos, ok? Da sétima até a carreira 12, você vai fazer 8 pontos altos, ok? Lembrando de sempre fazer a carreira do V, tá? Da carreira 15 a 21, você já vai começar, desculpa, da 13 a 14, você vai começar a diminuir. Você vai fazer 7 pontos altos. Da 15 a 21, 6. E da 22 a 29, 5, tá? Aqui, ó. Eu já fiz até a carreira de número 29. 5 pontos altos, tá bom? Lembrando que a carreira do V não muda nada, tá? Sempre vai repetindo ela, tá bom? Então, se ficar alguma dúvida quanto a isso, deixa aí nos comentários que eu ajudo vocês, tá? Então, a gente vai trabalhar pontos altos pro tamanho P e PP, tá? Porque você vai trabalhar com a medida aqui. O comprimento aqui, ó, vai definir da carreira 22 em diante. Então, se você quiser mais comprida, só seguir fazendo com 5 pontos altos até o tamanho desejado, ok? Então, essas carreiras aqui vai definir o comprimento. Se você achar que até a 29 ficou curta, você dá continuidade, tá bom? Com 5 pontos altos. Agora, para o tamanho M, você vai trabalhar a mesma sequência, porém com pontos altos alongados ou ponto alto duplo, tá? Que automaticamente a sua peça já vai ficar maior, porque você tá aumentando o ponto. E para os outros tamanhos, G e GG, para o tamanho G, aumenta 3 carreiras em cada, e para o GG, você aumenta de 4 a 5 carreiras, tá? Aconselho a vocês irem provando, tá bom? Porque essa carreira aqui, ó, onde tem 8 pontos altos, é a do quadril, tá? Então, faz essas carreiras aqui, ó, são 7, 8, 9, 10, 11, 5 carreirinhas. E mede, dá uma provadinha na peça para ver se tá bom. Se você acha que tem que aumentar, você aumenta mais carreiras, tá? Mas não altera os números de pontos, só aumenta as carreiras aqui, tá bom? Então, para o tamanho P e PP, você vai trabalhar normal com pontos altos. Para os outros tamanhos maiores, ponto alto duplo ou ponto alto alongado, tá? E conforme eu falei, o comprimento é aqui. Se você achar que ficou curta, caso você tenha as pernas longas, ou queira maior, tipo, comprida até a canela, o tornozelo, aumenta as carreiras, ao invés de parar na 29, você dá sequência, tá? Então, é bem fácil, gente, de fazer, tá bom? Como vocês podem ver, vamos trabalhar com esse Vzinho, nada mais é que um ponto alto, duas correntinhas, outro ponto alto, no mesmo ponto de base, separados por 3 correntinhas, tá? Então, essa carreira não muda, sempre é a mesma. E essa daqui, você vai iniciar com 5 pontos altos juntos, você vai aumentar para 6, depois para 7 e para 8. Depois, você diminui 7, 6 e finaliza a peça com 5 pontos, igual a gente iniciou, tá? Muito simples. Então, eu já adiantei aqui até o comprimento, eu fiz até a carreira de número 29, e agora eu vou ensinar pra gente dar sequência nos últimos detalhes, tá? Então, vamos lá. Finalizei aqui, então, cheguei aqui na minha carreira de número 29. Ó, encerrei com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha. Agora, aqui, eu vou voltar e vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas. Venho aqui, ó, entre um leque e outro e faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vamos vir aqui no terceiro ponto e um ponto baixo. Então, essa carreira será somente isso. 1, 2, 3 correntinhas, vem entre um leque e outro, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, vem no ponto do meio aqui, ó, no terceiro, um ponto baixo, tá? Então, você vai seguir assim por toda a carreira. Vou adiantar a minha, quando eu chegar aqui, eu volto pra gente dar sequência. Após finalizar a sua carreira aqui dos elos,
Ó, eu encerrei aqui com um ponto baixíssimo no ponto baixo onde eu iniciei a carreira. Agora, a gente vai trabalhar dentro dos elos. Então, aqui tem que ser múltiplo de 10, tá? Vamos trabalhar de 10 em 10. Então, se o seu não deu certinho, não tem problema, porque o meu também não deu, tá? O meu aqui deu 68 elos. Então, ficou, acho que uns dois aqui só com 9 ou 8, tá bom? Então, eu coloquei os marcadores aqui, ó. Eu fui contando e já colocando pra eu fazer a divisão certinha, tá? Então, você vai contando aí também, se por acaso o último ficar faltando 3, 4, aí pra não ficar muita diferença, você vai distribuindo nos outros, tá bom? Então, não precisa ficar com medo se não der o número exato, tá? Então, a gente vai trabalhar múltiplo de 10 aqui. Então, ó, essa carreira será assim. Então, eu encerrei a carreira com um ponto baixíssimo e agora eu vou vir aqui pra dentro do elo. Então, aqui, vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Volto e faço mais 2 pontos altos, totalizando 3. Vou fazer 3 correntinhas, venho no próximo elo, faço um ponto baixo, 3 correntinhas no próximo, outro ponto baixo, e vamos trabalhando elos iguais à carreira anterior, por 9 vezes, tá? Então, ó, já fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, ok? Agora, uma, duas, três correntinhas, e agora eu vou repetir os 3 pontos altos, totalizando 10. Então, trabalhamos aqui 10 elos. E assim a gente vai trabalhar por toda a carreira, ó. Uma, duas, três correntinhas, vem aqui, vamos trabalhar agora 9 vezes essa repetição dos elos aqui, 3 correntinhas e um ponto baixo. Lembrando que, no caso meu aqui, vai ter alguns que não vai ter 10, porque não deu números exatos. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Então, esse aqui só tem 8, porque eu distribuí para não ficar muito visível só nenhum, tá? E agora aqui eu vou fazer os meus 3 pontos altos. Se o seu a conta deu certinha, então cada um vai ter 10 no total, tá? Dos 3 pontos altos a um outro, tá bom? Então, vamos repetir assim por toda a carreira. Quando eu chegar aqui, no meu último ponto, eu volto. Cheguei aqui no final da minha carreira, encerrei com um ponto baixíssimo e agora eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar no elo. Então, vou caminhar aqui por 2 pontos. Cheguei no elo, vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, volto e faço mais 2 pontos altos, totalizando 3. Uma, duas, 3 correntinhas e agora a gente segue fazendo os elos igual à carreira anterior. 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, até chegar lá nos outros 3 pontos altos. Ó, cheguei aqui. Vou subir 3 correntinhas. Desculpa. Aqui, nós vamos fazer 3 pontos altos. Duas correntinhas e vem aqui pro outro lado e repete 3 pontos altos.
Então, aqui, ó, nesse primeiro, eu vou fazer mais 3 pontos altos quando eu chegar aqui, 2 correntinhas e encerrar aqui, tá? Então, a sequência é essa. Tem um nó aqui na linha. Você vai trabalhar 3 correntinhas, vem fazendo ponto baixo, vamos trabalhar os elos normais. 3 correntinhas, um ponto baixo, até chegar ali no penúltimo elo, que é antes dos 3 pontos altos. Ó, aqui, você faz 3 correntinhas, e antes dos 3 pontos altos, você repete 3 pontos altos de um lado, 2 correntinhas e 3 pontos altos do outro. Ok? Então, eu vou seguir fazendo essa repetição por toda a carreira. Quando chegar aqui, vou fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e encerro a carreira com um ponto baixíssimo aqui na segunda correntinha, tá? Já volto. Cheguei aqui no meu último, então, encerrei a carreira com um ponto baixíssimo e vou fazer a mesma coisa. Vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo até chegar no meu elo. Venho aqui, ó, no meu elo, vou fazer um ponto baixo, 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, volto e faço mais 2 pontos altos, totalizando 3. Vou fazer 3 correntinhas e agora eu vou seguir fazendo os elos. 3 correntinhas, um ponto baixo. Até chegar no meu elo antes dos 3 pontos altos seguintes. Então, ó, cheguei. Vou fazer 3 correntinhas e agora entre cada 3 pontos altos, a gente repete. Venho aqui nesse elo e vou fazer 3 pontos altos. 2 correntinhas, venho aqui no meio, ó, nas correntinhas e vou repetir 3 pontos altos. Duas correntinhas e 3 pontos altos. Então, se você reparar, a gente tá aumentando, ó. Comecei com 1, na próxima carreira 2 e agora 3. Então, sempre vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas e fazer um ponto baixo. Só para mostrar como será as outras carreiras, para eu ir adiantando já, tá? Para não ficar muito longo o vídeo. Então, gente, ó, antes, quando você finalizar toda a carreira, quando chegar aqui, você vai fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, 3 pontos altos. Então, automaticamente, aqui nós vamos ficar com 1, 2, 3, 4 bloquinhos com 3 pontos altos. Na outra carreira, 5. Então, vocês vão ver que aqui vai aumentando e aqui vai diminuindo, tá? Então, vamos fazer até finalizar, ficar só com um ponto aqui, ó, um lequezinho aqui, tá? Então, lembrando, aqui sempre 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo, e lembrando de sempre fazer os bloquinhos com 3 pontos altos aqui, separados por 2 correntinhas cada, tá? Então, a gente vai aumentando aqui e vai diminuindo aqui. Então, vai ficando assim e assim, tá? Então, eu vou adiantar as minhas carreiras e volto para mostrar como tá ficando para vocês, pra gente dar sequência no outro babado, tá bom? Voltei aqui, gente, só para mostrar, ó. Lembra que o meu não deu certinho, os 10? Então, aqui no babado, vai ficar 2 com diferença. Então, ó, eu tô nessa carreira, onde tem 4 pontos,
4 bloquinhos com 3 pontos altos. E entre um e o outro, aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, certo? Aqui, ó, nesse tem 1, 2, 3, 4. Então, eu preciso que esse tenha 5. Então, você pode fazer no seu também, caso não tenha dado exato, tá? Então, eu vou fazer um aumento aqui, ó, porque aqui já é pra eu fazer o meu bloquinho com 3 pontos altos. Então, vou fazer 3 correntinhas, volto aqui no mesmo e... Peraí, que aqui eu peguei o fio errado. 3 correntinhas, volto aqui no mesmo e faço mais uma, tá? Então, fiz o meu aumento. Então, agora eu igualei, ficou todas iguais. Faço 3 correntinhas e agora eu vou fazer o meu bloquinho com 3 pontos altos, tá? Então, eu queria mostrar pra vocês, se por acaso o seu for igual ao meu, não der certinho, ó, não vai dar nem pra perceber, tá? Então, vai ficar todos iguais. Agora, eu termino, quando a gente finalizar, vai sobrar só um espacinho aqui entre cada motivo aqui, dos bloquinhos com 3 pontos altos, tá bom? Então, eu vou terminar o meu aqui e já volto. Bom, terminei aqui a minha parte, ó, a primeira parte do babado. Tô aqui com o fiozinho pra fazer o arremate. Então, ficou assim, ó. E agora, a gente vai fazer uma segunda camada, que é a mesma coisa, tá? Porém, ó, o que que você vai fazer? Vai ter aqui, ó, a primeira carreirinha de elos, onde começamos, tá vendo? Vamos trabalhar nela, porém, aqui, ó, por dentro. Então, você vem aqui, ó. Aqui é a última carreira, onde eu fiz 5 pontos altos juntos, e aqui é a primeira carreira de elos, ok? Então, eu vou inserir a agulha aqui, e vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Ó, vem aqui no próximo elo, onde vai ter um ponto baixo já, que é da carreira que a gente já trabalhou, e você faz um ponto baixo. 3 correntinhas. Qualquer coisa você vai fazendo assim, ó, para não se perder. Vem aqui e faz um ponto baixo. Então, nós vamos trabalhar dessa forma por toda a carreira. Quando der a volta, chegar aqui, você vai encerrar com um ponto baixíssimo, vir aqui para esse elo e vai repetir. Então, aqui nós vamos trabalhar carreiras circulares, repetindo a mesma coisa, elos, tá? Mesma coisa, 3 correntinhas, um ponto baixo, 3 correntinhas, um ponto baixo. Assim, vai ficar dessa forma. Então, nessa parte desse babado aqui, você vai trabalhar até 11 carreiras, tá? Então, você vai fazendo, encerra, começa outra, encerra, começa outra. Só de elos, tá bom? Então, eu aconselho a você provar, porque para não ficar muito comprida, dependendo aí da onde você, da altura que você vai deixar, e ficar desproporcional, vai ficar feio, dependendo da altura que vai ficar, tá? Então, no meu caso aqui, eu tô achando que ela já ficou muito comprida. Então, você pode, anota aí, tá? Fazer até 11 carreiras só de elos, pra depois a gente vai repetir a mesma sequência que a gente fez aqui, tá? Só que a diferença é que você vai começar esse ponto aqui, ó, esse bloquinho com 3 no meio aqui, tá? Então, esse início terá que ficar aqui. Então, essa será a diferença, que é porque para dar o envolvimento no babado, tá? Para não ficar igual, entendeu? Então, a gente vai intercalar esse motivo. Então, você vai fazer as suas carreiras de elos. Eu vou fazer umas 4 ou 5 carreiras só, porque depois dessas carreiras de elos, você vai aumentar mais essas carreiras que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, tá? Então, lembrando que se você fizer 11 carreiras de elo, terá mais 8 carreiras. Então, quase 20 carreiras aí a mais, tá bom? Que vai dar de comprimento na sua saia, tá? Então,
E eu vou fazer 4 ou 5 no máximo, eu vou ver aqui como que vai ficar a altura, para eu começar esse motivo aqui, tá? Então, só elos, quando você terminar essa carreira, porque estamos trabalhando aqui, ó, pegando nessa. As próximas carreiras você vai trabalhar já aqui. Então, a gente vai criar uma camada aqui na parte de baixo. Chegou nas carreiras que você quer, a quantidade, você vai trabalhar esse motivo aqui, ó. Ok? Se tiver alguma dúvida, você volta um pouquinho o vídeo, só para ver, lembrando que é múltiplo de 10. E no caso aqui meu, como não deu certo a quantidade, eu deixei 2 motivos aqui, ó, com 8 no caso. Só que eu arrumei quando a gente chegou aqui, lembra, ó? Aqui eu fiz um aumento. Ficou tudo certo, não dá nem pra ver, tá? Então, se o seu também ficar assim, não tem problema. Lembrando que aqui vai ser a mesma coisa, porque a mesma quantidade de elos que a gente fez aqui, vai ter aqui, tá bom? Então, se tiver alguma dúvida quanto a essa repetição, é só voltar o vídeo um pouquinho, tá? Então, vou fazer as minhas carreiras de elos. Quando eu finalizar a quantidade que eu decidi, vou fazer essa parte aqui e volto para mostrar para vocês como tá ficando, pra gente só fazer um acabamentozinho aqui no cos, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui e já volto. Bom, pessoal, aqui eu já acabei, ó, a minha outra parte do babado. Então, eu fiz 5 carreiras dos elos, tá? Só fiz 5. E repeti a mesma sequência aqui, o primeiro aqui, tá bom? Ó, então, eu tentei deixar no meio, conforme eu falei pra vocês. Sempre fazer um pouquinho a mais de carreira aqui, pro de baixo ficar saindo aqui, ó, sobressaindo, tá? E eu também fiz uma carreirinha de ponto baixo, dando acabamento pra dar um pezinho, tá? Pra ficar mais com um caimento melhor, tá bom? Então, eu fiz aqui, ó, na última, eu finalizei, conforme eu mostrei pra vocês, e depois fiz uma carreirinha de ponto baixo aqui e aqui também, tá? Porque eu achei que o caimento ficou melhor, ficou mais pesadinho, tá bom? Então, voltando aqui, ó, nas 29 carreiras de comprimento, fica atento porque depois das 29, a gente ainda vai fazer aqui no mínimo 10 centímetros de comprimento, tá? Então, vai fazendo e vai provando, porque se você vê que com 29 ficou muito comprida, ainda tem a parte do babado aqui, então você faz menos. Desculpa, não são 29 carreiras. Você vai fazer da carreira 22 a 29, que vai determinar o comprimento mais o babado, tá? Então, você faz umas 3, 4 carreiras. Se você vê que já tá muito comprido, você para e já começa a fazer essa, tá bom? Que no mínimo 10 centímetros, tá? Conforme eu falei, vocês podem fazer até 11 carreiras aqui, ó, do ponto aqui dos elos, pra começar esse motivo, tá bom? Para não ficar muito desproporcional aqui, tá? Então, feito isso, a gente acabou aqui a parte da saia do comprimento. Eu vou só esconder depois os fiozinhos que sobraram. Agora, a gente vai voltar para terminar o cos, tá? Aqui no cos, ó, já dei o nozinho no meu fio, subi 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Aqui nós vamos trabalhar o ponto tela, tá? Então, esses 2 pontos altos aqui equivale ao meu... Desculpa, essas 2 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas de separação, laçadinha na agulha, vou pular 1, 2. No terceiro, eu faço um ponto alto. 2 correntinhas de separação, pulo 1, 2. No terceiro, um ponto alto. Se você preferir, você pode fazer só uma correntinha de separação, pula um ponto. No segundo, ó, o espacinho fica menor. Uma correntinha, pula um ponto. E no segundo, faz um ponto alto. Então, você escolhe qual o tamanho do espacinho que você vai deixar, tá? Se você quiser, faz 2 correntinhas, pula 2 e faz um, ou faz assim, um ponto alto, uma correntinha, pula um ponto de base, um ponto alto. É o ponto tela normal, bem simples, tá? Então, pula um, no próximo, um ponto alto. Então, eu vou trabalhar assim por toda a carreira
E na volta, eu vou fazer só mais uma carreira de acabamento aqui e já volto. Finalizei a minha carreira. E agora, eu vou fazer a última carreirinha. Então, aqui é onde a gente vai passar o cordão para amarrar na cintura, tá bom? Então, ó, encerrei com um ponto baixíssimo. Vou vir aqui para esse espacinho, vou fazer um ponto baixo, duas correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto, laçadinha na agulha, vou voltar aqui e vou fazer mais 2 pontos altos, ok? Vou pular um, venho no próximo, ó, faço um ponto baixo, subo duas correntinhas, tô repetindo a mesma coisa aqui, volto e faço 2 pontos altos, totalizando 3. Pulo um, venho no próximo, faço um ponto baixo, duas correntinhas, volto e faço mais 2 pontos altos. E assim a gente vai repetir por toda a carreira. Quando chegar aqui, só encerrar e arrematar, ok? E fazer o cordãozinho pra gente amarrar na cintura. Finalizei a minha carreirinha aqui e coloquei o cordãozinho. Coloquei dois, tá? 6 aqui, ó, de cada lado. E eu fiz o mesmo do que eu fiz lá no cropped de frente única, tá? Então, se vocês repararam, o fio é o mesmo, de 2 novelos. Eu consegui fazer o cropped e a saia, e ainda sobrou esse aqui, ó, que dá pra fazer outro cropped igual, tamanho P, frente única, tá? Então, com 400 gramas de fio, eu fiz o top, o cropped de frente única e essa saia em tamanho P, tá? Ó, sobrou bastante. Fiz aqui 200 correntinhas, um tassel pra cada, coloquei uma miçanguinha igual aqui, tá? Ó. Então, prontinha a nossa peça. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se ficar alguma dúvida, deixa aí nos comentários, tá? Depois eu vou colocar um forro nela, tá? Vou ver a cor que eu vou pôr. E é isso, tá prontinho, tá bom? Então, muito obrigada por assistir até aqui. Espero vocês no próximo passo a passo. Até lá. Tchau, tchau.